Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui em Criciúma, sul de Santa Catarina, minha cidade natal. Nasci nessa cidade, passei aqui a minha infância, minha adolescência. Depois eu mudei para Florianópolis, onde eu fiz minha faculdade, mudei para São Paulo e estou lá já há mais de 20 anos. Voltei aqui, passando um tempo aqui com a minha família, e estou neste momento aqui na praça, que fica justamente atrás, depois eu vou mostrar ali as imagens para vocês, atrás da prefeitura, o chamado Paço Municipal. Criciúma começa a sua história em 1880, abrindo um pequeno parênteses. 1880 é justamente o mesmo ano em que o primeiro pacote de literatura adventista foi aberto aqui no Brasil, também em Santa Catarina, na cidade de Brusque. Eu conto isso no meu livro A Chegada do Adventismo ao Brasil. Fechando aqui o parênteses, 1880 chegam aqui a esta região, sul de Santa Catarina, os primeiros imigrantes italianos que se estabeleceram aqui, algumas famílias aqui nessa cidade. Então ainda não era cidade, era um lugarejo ligado por um bom tempo ainda à cidade de Araranguá, até que se emancipou, tornando-se uma cidade, Criciúma. A palavra Criciúma vem de um capim, uma gramínea que leva esse nome aí também, né, que tem esse nome aí também, Curiciúma na língua tupi-guarani. Depois veio Criciúma e então Criciúma. Aqui atrás de mim você está vendo o chamado Monumento às Etnias. Cada haste dessa ali de concreto representa as principais etnias que fundaram a cidade de Criciúma. A maior ali é a etnia italiana, a segunda é a polonesa, a terceira alemã, depois portuguesa e por fim africanos. Essas são as etnias que compuseram a cidade aqui. Em 1893, um italiano, um desses pioneiros chamado Giacomo Sonego, ele fez uma descoberta interessante, pelo menos reza a lenda que tenha sido assim. Ele teria colocado fogo ali em algumas plantas no seu sítio, no local onde ele morava, e curiosamente aquelas pedras não paravam de pegar fogo, né? Ficavam pegando ali fogo por um bom tempo. Ele comentou isso no armazém e algumas pessoas então identificaram aquilo como sendo carvão. Outra história dá conta de que tropeiros que passavam por aqui, quando faziam ali seus alimentos, acendiam ali fogo para, quem sabe, esquentar o café ou coisa parecida, percebiam que aquelas pedras também não paravam de se consumir, de pegar fogo, né? de ficar ali consumindo acesas, né? E então assim foi descoberto o ouro negro, né? O chamado ouro negro carvão mineral, que tornou a cidade de Criciúma depois uma potência regional. Criciúma ainda é uma das maiores cidades do estado e na época ela se desenvolveu grandemente graças a essa descoberta. Aqui também foram estabelecidas cerâmicas bem conhecidas no Brasil, tornando então Criciúma não só a capital do carvão, como também capital da cerâmica. E posteriormente a indústria têxtil também se desenvolveu. Bom, voltando aqui o chamado Monumento às Etnias, isso me faz pensar também na origem das etnias, né? na origem dos grupos populacionais humanos. Aqui no meu livro Por que Creio, eu tenho uma entrevista aqui com o professor Orlando Ritter, grande professor, estudioso, palestrante de criacionismo, faleceu recentemente, infelizmente, deixou um legado tremendo, né, de educação, de conhecimento. E nessa entrevista ele fala sobre a origem das etnias. É uma pergunta interessante: se Adão e Eva eram apenas um casal, como entender que hoje existem italianos, poloneses, alemães, africanos, portugueses, todas as etnias que há no planeta Terra? Bem, nós criacionistas cremos, até porque isso é um fato científico, que existe seleção natural, existem variações por isolamento geográfico, existem mutações, enfim. Nós cremos que Adão e Eva tinham, digamos assim, um DNA tão versátil, se eu posso dizer assim, que ali, naquele DNA, estavam contidas já todas as diversas, né, etnias, variações que a espécie humana sofreria com o passar do tempo. Após o dilúvio, nós sabemos então que cremos assim, pelo menos com respeito à Bíblia e também o próprio carvão, né, que é muito conhecido aqui nessa cidade, é uma evidência interessante do dilúvio bíblico contido ali no Gênesis. E após o dilúvio, as famílias que entraram na arca, os filhos de Noé, na verdade, Sem, Cão e Jafé, então foram os responsáveis por essa diversificação, né, que passou a ser mais acentuada após o dilúvio, porque cremos que as condições, né, de vida na Terra se tornaram bastante extremas. Frio, calor, coisas que não havia no mundo antediluviano relativamente estável. Então, para nós criacionistas,
Não há problema nenhum em entender que as etnias se originaram, sim, de famílias originais, primeiro Adão e Eva, depois os filhos de Noé, dando origem, então, às diversas etnias que compõem essa pluralidade, essa beleza que há na espécie humana, formada por vários tipos de pessoas, né? Vários tipos de configurações humanas, digamos assim. Para nós criacionistas, somos todos irmãos, somos todos originários de um mesmo casal, de uma mesma família pós-diluviana e, portanto, ainda que haja diferenças morfológicas, de cor de pele, somos todos filhos de um mesmo Deus. Essa é a nossa origem. O criacionismo nos faz pensar que somos realmente todos irmãos e que, portanto, essas diferenças que há são bem mínimas em comparação com aquilo que nos une. Que essa reflexão nos ajude a pensar realmente nessa irmandade, né, que compõe, então, que une a espécie humana. Esse monumento aqui me faz pensar nisso, o monumento às etnias. Depois você vai ver aqui algumas imagens dessa praça bonita, também da prefeitura aqui de Criciúma, a cidade onde eu nasci.